Olá, graça e paz. Você tem uma ideia sobre o que o Evangelho da graça de Deus pode realizar, manifestar numa vida? Você sabe como é a vida antes de ter Jesus? Você conhece isto, a transformação que o Evangelho faz quando se ouve a palavra de Cristo, a palavra da verdade? Vamos conversar sobre isto. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Cristo Vive. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou com a minha Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos. Este livro é um livro muito importante por ser um livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, as ações que os apóstolos tiveram. E no capítulo 26, fala de algo que eu amo falar sobre isto, e porque isto também já foi o que Deus manifestou na minha vida. Paulo tem um encontro com um rei, chamado Rei Agripa. E ele dá testemunho ao rei sobre como Deus operara na vida dele, como Deus o transformara, como Deus tornou o Saulo de Tarso um homem que se achava superior aos demais da lei, cidadão romano, hebreus dos hebreus, participava do sinédrio, tinha um currículo vitae imenso, até que um dia ele tem um encontro. Deus se encontrou com ele. Ele ia a caminho de Damasco, com a sua ferocidade da lei, para prender, para ordenar a morte daqueles que estavam no caminho, assim eram conhecidos os primeiros cristãos. E lá, na estrada de Damasco, de um minuto para o outro, de um segundo para o outro, um piscar de olhos, ele tem um encontro com o Criador. Diz que ele viu uma luz, caiu do seu cavalo, a entorragem que o acompanhava não ouviu voz nenhuma, mas ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele entende que aquele encontro era o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Era o Espírito de Deus que estava promovendo a restauração, a salvação, o nascimento, o novo nascimento, nascimento do alto, da água, da palavra. E ele, neste encontro, dando testemunho ao rei, disse que Deus o levantara para pregar entre os gentios, entre os reis, entre os judeus. E ele se depara com um rei que estava muito curioso a respeito da missão de Paulo. E diz em Atos 26 que o Senhor disse: eu vou te livrar do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. E Deus disse: olhe qual será a sua missão, para lhes abrir os olhos, converter-lhes das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó Rei, eu não fui desobediente à visão celestial. Então, aqui está algo que eu entendo que é chave para o conhecimento daqueles que já são do Senhor e daqueles que foram predestinados, mas ainda não o conhecem. Faltava este momento em suas vidas. Então, o que o Evangelho faz? O que a pregação legítima, verdadeira, pura, sem mistura, sem mesclas, sem fermento da lei? Você sabe que quem está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Jesus não nos chamou para viver debaixo de maldição. Jesus nos chamou para viver debaixo da graça. E ele disse: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Então, Paulo estava ensinando que a lei é um jugo de escravidão. Ele aos Coríntios chegou a dizer que a lei era um ministério de morte, era um ministério de condenação, e que a graça era um ministério de vida, era um ministério de justiça.
sobremaneira muito mais gloriosa. Então ele explica ao rei que a missão da palavra do Evangelho é, primeiro, abrir os olhos. Ou seja, eu tenho isto como princípio da minha vida, este acontecimento, porque eu nasci na Igreja Católica. Eu era um escravo da Igreja Católica. Eu era ligado à cúria, eu era ligado à nossa paróquia, fui presidente da juventude católica, estudantil católica, ajudava o seu padre na missa, me confessava de forma auricular, era um escravo de São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima, assim que se diz aqui na Europa, né? Até que um dia eu percebi, num encontro com Deus, depois de um acidente, dentro do hospital do CTI, que eu tinha olhos com escamas espirituais, igual ao que tinha Paulo. Eu não conseguia enxergar que um ídolo, atrás de um ídolo, sempre está um demônio, sempre está uma força oculta que quer roubar a glória de Deus para que se dê glória ao ídolo. Então diz que há uma escama, Paulo tinha umas escamas nos seus olhos espirituais. E diz que quando a palavra chega, abre os olhos. Então a pessoa passa a enxergar o que é o Evangelho, os benefícios do Evangelho, a salvação eterna, a predestinação, a eleição, a soberania de Deus. Só com olhos iluminados. Este abrir os olhos, Paulo disse aos Efésios 1,17, iluminados os olhos do vosso coração para compreenderes. Ou seja, ninguém compreende o Evangelho se Deus, através do Espírito Santo, não iluminar os olhos. A pessoa passa a enxergar, ela deixa de ser cega espiritual para enxergar. Esse é o primeiro efeito. Segundo, o Evangelho converte das trevas para a luz. Então, além da pessoa ser cega espiritual, ela está em trevas. E nas trevas, tudo de mal pode acontecer. Quando você diz, ouvir uma pessoa dizer, eu tenho desejo de acabar com a minha vida, tomar um remédio, me enforcar, isso tudo é porque a pessoa está nas trevas e é cego espiritual. Muitos querem desistir da vida, estão cansados, sobrecarregados, aflitos. Então chega o Evangelho, abre os olhos, converte das trevas para a luz, e aí vem o efeito mais importante de uma pregação legítima. Ele diz que ele tira da potestade de Satanás para Deus. Isso é maravilhoso. Nenhuma religião pode fazer isso. Nenhum pregador pode fazer isso. Nenhuma igreja pode fazer isso. Nenhum homem pode fazer isso. Nenhuma instituição pode fazer isso. Arrancar das potestades, dos poderes das trevas para Deus, só o próprio Deus. E foi o que Deus fizera na vida de Paulo, porque ele era um perseguidor da igreja, ele concordou com a morte de Estevão. Ele mandava prender os do caminho. Então, olha o que o Evangelho... Por isso é que Paulo disse a Timóteo que a palavra não está algemada. Ela tem que correr. Ela tinha que chegar hoje à sua vida. Porque às vezes as pessoas não têm noção do que é viver o Evangelho. Igrejas que oferecem óleo, que oferecem sal, que oferecem sacrifícios, castigos corporais, maltrato do corpo, ritos, cerimônias, vigílias, jejuns. Isso tudo é sombra, isso não vale nada, isso não tem nenhum valor. Só o Evangelho da graça de Deus, que está nas 14 epístolas de Paulo, e Paulo agora fala e Lucas ouve e escreve, faz isto. Abre os olhos, converte das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Que tipo de cerimônia pode arrancar uma pessoa das potestades de Satanás? Ninguém, nenhuma. Quem é que tem poder para pegar uma pessoa que anda segundo o príncipe das potestades do ar
conforme Paulo disse em Efésios 2, estando vós mortos em pecados e delitos, ele vos deu vida, e ele disse, vocês que andavam como filhos da ira, segundo o príncipe das potestades do ar. Então quer dizer que antes de ter Jesus a pessoa é uma escrava de Satanás. Essa é que é a realidade. Deus fez isso na minha vida. Eu era um escravo de Satanás através da igreja, que não é igreja, porque igreja não tem banco, não tem esse tipo de governo, não tem interferência política. O pastor de uma igreja não é o chefe de Estado. Então existem muitas coisas que se chamam igreja que não são igreja. Muito menos imaginar que haja um homem nesta terra que é infalível, como dizem os romanos, que a infalibilidade papal. Mas as indulgências que compram o perdão de pecados, não existem indulgências. Só o sangue de Jesus tem poder para lavar, arrancar a cor escarlate, carmesim, para tornar alvo como a neve, e como o algodão, e como a lã. Então, Paulo diz que uma pessoa que tem Jesus, ela sai dos potestades, ela não é mais dominada por poderes diabólicos, demoníacos, para estar agora com Deus. E diz a palavra do Senhor, que quando a pessoa tem Jesus, o Senhor Deus, Jesus, ele recebe remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Então, olha que plenitude de bênção quando alguém ouve a palavra da verdade, a mensagem de Cristo, o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha quanta coisa acontece, deixa de ser cega, deixa de ser surda espiritual, deixa de ser dominada por forças malignas. Sim, porque uma pessoa que tem vontade de se matar, só dominado por uma força maligna. Uma pessoa que destrói uma família com alcoolismo, maus hábitos, só alguém debaixo de um poder diabólico. De vez em quando você vê nas mídias sociais, falando tal, mata a esposa, mata os filhos, toca fogo na casa. Se um ser humano normal faria isso, se ele não fosse energizado pelo diabo, não faria. Então, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que isto que está aqui neste livro, chamado Livro Sagrado, a Bíblia Sagrada, o livro dos livros, a palavra das palavras, graças a Deus que isto é tão real que eu estou aqui como testemunha disso tudo. Se Deus fez na minha vida, Ele faz na sua vida. Não é que Ele pode fazer, Ele faz. Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Todo-Poderoso, Ele é a luz das nações, Ele é o grande, Ele é o supremo Deus. Não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus. E a remissão do pecado significa que Ele nos remiu, Ele tirou, Ele eliminou da nossa vida o pecado, passado, presente e futuro. Ou seja, qualquer dia que você viva, você tem que dizer, eu fui remido pelo sangue de Jesus. Eu não estou mais nas garras de Satanás, nas potestades de Satanás, eu estou nas mãos de Deus. Você sabe o que Jesus disse? Das minhas mãos, ninguém pode arrebatar. Porque o Evangelho é seguro, porque Deus é fiel, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Paulo disse aos Hebreus, quem fez a promessa é fiel. E diz que quando eu creio nesta palavra, é grande o meu galardão, a minha recompensa. Então creia. Eu sei que há pessoas do outro lado dizendo, eu tive uma pequena experiência numa igreja, mas não passo apenas louvores, eu danço, eu pulo, eu salto. Esses são os costumes e as culturas, mas na realidade isso não tem nada a ver com o Evangelho. Mas se você hoje sente, isso tem que ser real, tem que ser legítimo. Você precisa de uma grande mudança de vida. Você precisa de uma nova perspectiva de vida.
Você precisa de começar a enxergar o futuro. Você tem que pensar não só no seu dia de hoje, no seu futuro, mas na sua eternidade. Porque quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. E ele disse que ele o ressuscitará no último dia. O que eu tenho que fazer, apóstolo? Eu de vez em quando finjo que sou um crente, ando de igreja em igreja, ando aí pensando na vida dos outros. O que eu tenho que fazer? Entregar a sua vida a Jesus, romper com este mundo. Confessar com a tua boca, crendo com o coração que Jesus Cristo é o Senhor. Tem idade para isso? Não. Deus te colocou diante desse televisor, diante desse computador. Não tem idade, não há tempo, não há cabelo. Não... É hoje. Deus é o Deus de hoje. Se você o confessar como Senhor e Salvador, a remissão de pecados, a santificação de Deus, a justificação pelo sangue, tudo isso acontecerá e você se tornará um novo homem, uma nova mulher. E um desejo tremendo de viver, que é o que a Bíblia provoca na nossa vida. Novidade de vida. Amém? Muito bem, estamos chegando ao final da participação do apóstolo. Obrigado por vocês amarem tanto a Deus. Neste passado dia 7, eu cumpri 44 anos de ministério. Há 44 anos atrás, eu era um jovenzinho, saído de um hospital, andando primeiro de cadeira de rodas, depois de muletas, depois com uma muleta e finalmente curado. Participei da igreja Assembleia de Deus Neves Ferreira, participei da Amadora, me envolvi com a obra, dei testemunho, fui para o seminário de Fanhões, depois a minha chamada para a vida ministerial para o Brasil. Obrigado por você fazer parte desta história. Muito obrigado pelo prestígio e a credibilidade que você vê na minha vida. Prestígio você me dá, eu lhe dou a minha credibilidade. Graça e paz, um domingo feliz.